movimento que foi do jurídico. Aqui a lei ganha vida, a norma ganha voz. Na prática o tribunal, explicamos para todos nós. Bem-vindo ao som do direito em movimento, que foi do jurídico. Aqui a lei ganha vida, a norma ganha voz. Na prática o tribunal, explicamos para todos nós. Bem-vindo ao som do direito em movimento, que foi do jurídico. Aqui a lei ganha vida, a norma ganha voz. Na prática o tribunal, explicamos para todos nós. Bem-vindo ao som do direito em movimento, que foi do jurídico. Aqui a lei ganha vida, a norma ganha voz. Na prática o tribunal, explicamos para todos nós. Bem-vindo ao som do direito em movimento, que foi do jurídico. Aqui a lei ganha vida, a norma ganha voz. Na prática o tribunal, explicamos para todos nós. Agora temos mesmo que entrar, tá? Bem-vindo ao som do direito em movimento, que foi do jurídico. Aqui a lei ganha vida, a norma Olá, ganha... sejam bem-vindos mais uma vez a este aqui, o nosso Kifuando Jurídico, a casa em que o direito faz a força, em que o direito é a objetividade e que a instrução do direito é a subsidiariedade. Portanto, hoje é um dia tão importante, um dia que, prontos para todos os efeitos, vem concretizar aquilo que estávamos a publicar desde segunda-feira da semana passada, desde toda a semana, não é? Ao decorrer de toda a semana. Hoje a nossa casa está repleta de euforia, estamos todos tão eufóricos, né? Porque em nossa casa encontra-se uma eminente personalidade, uma personalidade que evita-se comentários. Estamos a falar do meritíssimo juiz de direito, Dr. Lázaro Binjola. Dr. Binjola, seja bem-vindo. Muito obrigado. Estamos em casa. Muito obrigado. Já assim, Dr. Binjola já disse que estamos em casa. Então todos também estejam aqui em casa, no Kifuando Jurídico. Acompanhem todas as páginas do Kifuando, assim como nas nossas páginas, para juntos então caminharmos e falarmos sobre o que é o mais lindo, não é? O direito que nos une, o direito que também muitas vezes, né? Muitas vezes também nos desune. Mas o direito que nós vamos tratar aqui é um direito de coesão, um direito de progressão, um direito de construção. Portanto, o Dr. Lázaro Binjola, como eu disse, é juiz de direito da Sala do Cível da Comarca, do Tribunal de Comarca do Uís. Portanto, evita-se muita explicação falar do Dr. Lázaro Binjola. Dr. Lázaro Binjola, só aqui para deixar já algo muito patente, ele era o secretário do Soja. Então, para quem sabe o Soja era o sindicato dos oficiais de justiça de Angola. Acho que é isso, né, doutor? Portanto, doutor Binjola, mais uma vez seja bem-vindo. Obrigado.
Agradecer ao convite que nos foi formulado e também ao mesmo tempo o desafio, dizer que estamos disponíveis para podermos contribuir com o nosso pouco saber nesta seara jurídica. Doutor Binjola, é um prazer enorme termos o doutor aqui, porque pá, não é qualquer casa que entra um meritíssimo juiz, né? Não, as mentes devem estar abertas para podermos partilhar, porque, na verdade, o objetivo, quer dos ilustres advogados, como dos juízes ou dos procuradores, é sobretudo a realização da justiça, independentemente de qualquer situação. Então, quando somos convidados para podermos partilhar determinados aspectos que nos levem à realização da própria justiça, é sempre um prazer enorme partilharmos aquilo que temos conhecimento. O pouco que temos é possível ser partilhado. Doutor Binjola, quando nós fomos atrás do doutor Binjola, foi algo muito... Pronto, nós estávamos nos questionando como começar com o doutor, mas como iniciar a falar com o meritíssimo juiz para vir aqui no nosso humilde espaço para poder veicular a informação. E quando nós chegamos lá, pronto, aquele não foi um meritíssimo juiz, foi que nem tipo um pastor da igreja. Nos recebeu de tal maneira, doutor, porque essa humildade, será que tem algo por detrás? Por que o doutor não é também tipo os outros, alguns juízes, você vai lá, eu não posso, não sei o quê. Mas o doutor nos atendeu de uma maneira humana, nunca nós vamos esquecer disso. Bom, doutor, acho que a vida nos exige alguma simplicidade. A vida nos exige alguma simplicidade e cada um tem de falar de si e a personalidade de cada um difere da maneira como recebeu a educação, a maneira como foi forjada a sua educação. Tudo isso vai ser determinante. Eu tenho dito, e na altura em que lecionava, dizia aos estudantes no curso de Direito que o curso de Direito em si torna a pessoa arrogante. No entanto, se a educação de base não foi forte, então estraga automaticamente as pessoas. Mas nem por isso estamos aqui e a simplicidade acima de tudo. E acho que é melhor assim e termos as pessoas por perto de nós do que estarmos com os ombros elevados e que não nos leva a lado nenhum. Verdade, humildade acima de tudo é o que aqui reflete até na prática, o doutor Binjola. É mesmo humildade, é mesmo, pronto, como dizem os brasileiros, é um cara, né? É um cara acima do bem, é uma pessoa que, pronto, devemos nos inspirar e poder ser, então, o espelho. O espelho, o próprio, eu acho que um juiz de direito, acima de tudo, deve ser mesmo uma pessoa, antes do conhecimento técnico, mas um humano, para conhecer, por vezes, a sensibilidade daquele, por vezes, que julga. Sim. Imaginemos um gajo bom, então, um juiz que diz assim, eu aqui mesmo é só lei. Se ele fez, vai mesmo pagar. Não há compreensão de ter a sensibilidade da outra parte. A própria lei também diz que o juiz julga com base na lei e a consciência. Essa consciência, será que é a humanidade que se chama ali? No entanto, hoje já houve uma reviravolta em relação a isto. Sim, sim. Mas seja como for, tem de se chamar a colação a questão do espírito humano. E essa colação da questão do humano é no sentido de que a experiência de vida do juiz também tem de contar para a apreciação dos fatos e poder decidir melhor. Porque se não tiver a experiência de vida consigo, colocar de parte, então depois perde a sensibilidade e não poderá perceber determinados aspectos que são apresentados a nível dos litígios que são colocados à nossa mesa. Portanto, então, não obstante que hoje já se mudou esse panorama de julgar com base na lei e a consciência, agora é mesmo com base na lei, mas mesmo assim não retira a humanidade do profissional, porque antes de juiz é ser humano. Claro. É um ser humano, tem sentimentos, tem também formas de reação. Doutor, qual é o caso aqui entre nós?
Qual é o caso que ele ficou nesses anos de magistratura? Qual é o caso que mais lhe, quase, não é dor de cabeça, mas que até hoje não esquece? Bom, E por quê? são vários casos, mas acho que o nosso código de ética não nos permite fazermos menção em relação aos aspectos tratados por nós para uma situação desta natureza. Mas são vários aspectos. É porque eu agora começo a olhar aqui o porquê que o próprio estatuto, eu acho que é o estatuto da magistratura, parece não é um impeditivo ser, por exemplo, pastor e também ser juiz. Será que também pode ser um juiz e um pastor ao mesmo tempo, ou padre? Não creio. As funções são incompatíveis. A incompatibilidade. Já vi um padre a julgar. Pois fica meio difícil. Vai vir aquela ideia da Bíblia, não julgueis para não ser julgado. Mas, doutor Binjola, quem é o doutor Binjola? Em formas assim muito simples. Doutor Binjola, quem é este grande profissional? Bom, eu sou Lázaro Pessoa Binjola, filho de Fernando Binjola e Antônia Pessoa Binjola, Antônia Pessoa, Laurinda Pessoa, natural da província do Kwanza Sul, mais concretamente no município do Celes. Nos anos, terei passado, o meu ensino primário foi feito a nível do município do Celes, até a 8ª classe, e na 8ª classe ingressei no seminário menor do Celes, e depois fui encaminhado para o Seminário Médio do Espírito Santo, na Diocese do Sumbe, e posteriormente fui enviado para Malange, depois Cabinda e Luanda, para fazer o curso de Filosofia. E em 2000 estava a fazer o curso de Teologia, o primeiro ano, e por razões de diversa natureza tivemos que abandonar o seminário em 2001. Em 2002 ingressei na função pública, Ministério da Educação, dando aulas na Escola de Formação de Professores. 2002 mesmo, ingressei no Instituto Superior de Ciências da Educação, no Centro Universitário do Sumbe, onde 5 anos depois, fizemos a licenciatura em Psicologia da Educação. Em 2007, ingresso para o Ministério da Justiça. 2007. Sim. Na carreira de ajudante de escrivão. E em 2011 fui transferido para Luanda, colocado no Tribunal da Comarca de Luanda, no Palácio Dona Ana Joaquina, na 6ª secção, e começamos o espírito sindicalista e assumimos o Secretariado Nacional do Sindicato dos Oficiais de Justiça até 2010. Até 2020. Até 2020. Terminado o mandato, a quando da abertura do Tribunal da Relação de Luanda, fomos selecionados e fiquei ubicado na Secretaria Judicial do Tribunal da Relação, até que participei do concurso público do INES em 2022 e ingressamos na magistratura. Em 2023, 2024, tomamos posse e fomos colocados nessa linda província do Uís. Ouviram? Nesta linda província do Uís. Olha, há aqui um internauta que questiona. Dizem só para o meritíssimo. Sim, eu vou fazer essa aqui porque é do ilustre doutor Edgar. Acho que o doutor conhece bem o doutor Edgar. Ele dizem só ao ilustre para que nos responda, né? Por causa da dignidade e humildade dele.
Desde quando é que ele começou com essa experiência judiciária? E aqui começa a se responder o doutor, desde 2007. Desde 2007, enquanto técnico da justiça. E olha que não é um qualquer que fica à frente de um sindicato. É porque é alguém conhecedor da matéria, é alguém que tem bagagem. Porque, doutor, é fácil ser líder de um sindicato. Bom, doutor, fazer pressão. Não é fácil porque a maior parte das vezes nós não somos compreendidos. Sim. Quer pela entidade empregadora e, o pior, algumas vezes, por aqueles a quem você defende. Que o diga o doutor Domingos Feca. Pois. Que o diga. Então, determinadas situações tens de engolir alguns sapos, quer de um, quer do outro lado, mas no final ficamos com o sentimento de dever cumprido quando olhas para trás que muitas coisas foram resolvidas e andamos de cabeça erguida. Portanto, quem está a entrar agora nesta nossa live, este é o Kifuando Jurídico. Eu sou João Mussamba, sou o vosso servo jurídico nesta casa. Aqui um cumprimento muito efusivo para a Universidade Kimpa Vita, onde que viu o seu tribunal simulado inaugurado, um tão esperado tribunal simulado. E quem ontem nos fez a fêmea de poder inaugurar esse tribunal foi o Dr. Binjola, em representação da juíza presidente, doutora Maria. Portanto, doutor, o que achou deste tribunal simulado da Faculdade de Direito? Bom, achei ser um desafio da própria universidade, bem como disse, quando da abertura da sala, é um desafio lançado a todos os acadêmicos, a todos, sobretudo os docentes nas disciplinas adjetivas, que é um desafio que é lançado, e aos estudantes também um desafio, por quanto o Tribunal Simulado vai estimular, sobretudo, o espírito da argumentação jurídica, vai fazer com que os próprios estudantes possam exercer vários papéis enquanto sujeitos processuais, e sobretudo, aos poucos vai tirando o medo de enfrentar o público e, sobretudo, de exercer a sua função. E o próprio Tribunal Simulado também pode servir como que uma mola impulsionadora para a orientação vocacional dos estudantes. Em função do exercício que vierem, ou os exercícios que foram feitos a nível do Tribunal Simulado, alguém poderá perceber que tem alguma inclinação para uma determinada área do direito, tem alguma inclinação para a advocacia ou para o Ministério Público, ou então para a magistratura judicial, sendo como um ponto de referência para isso. Então, é uma iniciativa louvável a todos os títulos e que devemos dizer que a Universidade de Kimpa Vita e, sobretudo, a Faculdade de Direito, que está no bom caminho e contem com a colaboração de todos. Portanto, aqui o Dr. Binjola a deixar as suas felicitações à Universidade Kimpa Vita por ter então inaugurado o tão esperado Tribunal Simulado. Eu olhei aquele momento com um sentimento tão grande, porque nós estivemos lá enquanto coordenadores da associação. Eu fui um dos primeiros promotores do Tribunal Simulado, melhor, do julgamento simulado. E foi mas tão bom que até hoje ninguém esquece aquele momento. Isso foi culminando, então, o dia de ontem. Doutor, muito obrigado. Obrigado, Faculdade de Direito, por esse tribunal. Está bem apetrechado, com um cenário muito bom. Então, de parabéns. Prontos, os nossos parabéns por esse laboratório jurídico, né, que vai ser tão bom para todos, então, os que assim passarem na nossa Faculdade de Direito. Doutor, há aqui mesmo uma questão, para antes de entrarmos já, porque aqui os internatos agora iniciaram a mandar tantas questões. Mas há um que diz aqui, que é Edmilson Maiano. Edmilson Maiano, forte abraço, mano. Ele diz, desde 2007 a exercer a mesma função, ou seja, a ser um líder de um sindicato no âmbito judiciário. Quais foram os desafios encontrados?
E que conselhos deixa para os estudantes e profissionais de direito? Bom, as dificuldades são várias. Dificuldades são várias por quanto o exercício da atividade sindical nem sempre é entendido a nível da entidade patronal ou empregadora, seja como for. Tanto é que nós fomos sujeitos de um processo laboral. Fomos sujeitos a um processo e nessa altura, da última informação que tenho, é que o secretário que me sucedeu no caso também Já tem um tem um processo. processo ocorrendo no Tribunal da Relação. Felizmente já foi decidido sempre a favor da associação ou do sindicato dos oficiais da justiça. Os desafios são vários, porque algumas vezes os nossos colegas não percebem, sobretudo quando existe um acordo, e se for um acordo parcial, não percebem e entendem que as exigências devem ser aceitas pela entidade empregadora tal e qual foram propostas. O que normalmente não acontece. Nós temos de encontrar enquanto líder sindical, tem de se procurar ter um meio termo, no sentido de perceber que nem tudo pode ser assegurado. E na negociação temos de saber perder de um lado e ganhar do outro lado. Então são inúmeras situações que acho que só num programa não estaríamos em condições de fazer menção de todas elas. Mas é gratificante no final de tudo. É gratificante no final de tudo. Quase, por mais que seja desafiante, ainda assim é gratificante acima de tudo, porque é defender os direitos ou a classe em que fazes parte. É dignificante, sim. Portanto, aqui é o Kifuando Jurídico, sejam bem-vindos todos que agora ligam-se às nossas páginas, Kifuando Jurídico, Instagram e Facebook, TikTok e ainda outras plataformas, ou nos nossos rodapés vão passando os nossos contatos para então poderem fazer questão. Podem também fazê-lo por intermédio da página desse vosso servo jurídico, João Mussamba. Também vão encontrar ali este mesmo feedback. Esta live que vai então acontecendo, mas tão esperada com o ilustre doutor Pinjola. Ele que é juiz de direito da Sala do Cível, da comarca, ou melhor, do Tribunal de Comarca do Uíge. Doutor, agora sim, vamos entrar para o tema que nos trouxe cá. Mas o doutor está à vontade, não sei. Doutor, hoje o nosso tema é pressupostos práticos ou básicos, né, das peças em processo civil angolano. Doutor, por que deste tema? Né? Nós propusemos o tema, mas depois o doutor disse, certíssimo, este tema sim podemos falar. Por que deste tema? Bom, deste tema porque existem determinados aspectos que, a nível das nossas academias, não têm sido tratados. Na academia, vamos tratar de forma geral, dizer que a petição é a peça a qual o autor tenta uma ação sobre um determinado sujeito e tudo, vai fazer a imputação dos fatos. Mas depois não aprofundamos exatamente aquilo que são os meandros da própria petição inicial, por exemplo. E existem determinados aspectos práticos que, a nível da universidade, talvez em função também da carga horária e do tempo, não tem sido suficiente para serem tratados. Daí o desafio que nós lançamos para podermos ter um diálogo aberto à volta desses aspectos práticos sobre as várias peças. Dizer que esses atos processuais enquadram-se, a nível dos atos processuais, distritos aos sujeitos. Ou seja, os atos aqui dos sujeitos, estamos a falar sobretudo das partes, que vamos encontrar os requerimentos, as respostas, os articulados e alegações. São praticamente essas peças fundamentais que são adstritas às partes processuais para depois, então, o juiz fazer a análise
e tomar algum posicionamento em relação a estas peças. Então, os pressupostos das peças são também requisitos? Será que é a mesma coisa falar de pressupostos e falar também de requisitos das peças? Sim, podemos arriscadamente dizer que são pressupostos. São pressupostos porque quando esses aspectos práticos não estiverem lá, podem de uma ou de outra forma comprometer o êxito da ação. Daí a necessidade de podermos partilhar isso com todos os amantes do direito para que possamos melhorar todos nós na nossa prática de realizar a justiça. Então, doutor, assim, por exemplo, numa ação de condenação, não é? Imaginemos que seja uma ação declarativa de condenação sobre processo ordinário. Qual é o pressuposto principal desta ação? Imaginemos que seja, por exemplo, se for para cobrança ou que é uma coisa assim. Eu não sei se fez bem a questão. Não, sim. Bom, em relação a um processo declarativo, uma ação de condenação, são vários, podemos ter vários. Numa ação de condenação, por exemplo, a nível da própria petição inicial, a nível da universidade, aprendemos que vamos encontrar o preâmbulo, onde tem de se colocar o tribunal e a sala onde a peça é dirigida, vamos identificar as partes, e depois da identificação das partes, vamos colocar o tipo de ação e depois vamos narrar os fatos. A narração propriamente dita está dividida em duas partes, que é a narração dos fatos e a narração do direito, que no fundo vai ser a substituição dos fatos ao direito. E existem determinados elementos que devem conter ali, só para o doutor ter uma ideia. Por exemplo, numa ação declarativa de condenação, onde o doutor vem a pedir, para além do pedido principal, que é, vamos supor que a questão da dívida tem um valor já estipulado, mas algumas vezes existem danos patrimoniais, danos morais causados ao autor, e o autor precisa ou entende que esses danos devem ser ressarcidos. Então, o advogado, na sua petição inicial, tem de fundamentar o pedido, ou seja, se vai proceder um pedido de indemnização em relação aos danos morais causados, a nível da narração dos fatos, tem de fundamentar a razão pela qual vai fazer o pedido de indemnização lá ao fundo. Porque se não fizer prova e não fundamentar a nível da indemnização, não fundamentar, mesmo aqui, e já tem sido um erro comum a nível dos honorários advocatícios, algumas vezes nós pedimos que o tribunal condene a outra parte para o pagamento dos honorários advocatícios. Tem que pagar. Mas não, o advogado não junta nos autos, não faz menção na narração, nem tampouco junta nos autos o contrato de honorários advocatícios. Mas só obrigado, doutor. Não basta eu mencionar embaixo, olha, me paguem também os honorários pagos a mim. Não tem aqui a questão de ser extensivo na interpretação dos pedidos. O juiz está distrito aos fatos apresentados pelas partes. Se a parte não fundamentou, apenas pede, qual é a base? E aqui nos termos do 342, quem invoca um facto do Código Civil, quem invoca um facto deve provar. Sim, sim. Então, se não faz prova desses factos elencados a nível da petição inicial, vai de uma forma comprometer a própria ação. Ou seja, a ação principal até pode proceder, mas os pedidos alternativos podem decair por conta desse aspecto fundamental. Mas, doutor, o advogado junta, por exemplo, a procuração, e quando junta está constituído, e ele depois na sua peça diz que paguem meus honorários. Isso já não é de forma indireta
já não demonstra que não há aqui patrocínio, não há aqui, por exemplo, uma ou outra via e foi mesmo constituído e foi pago algum valor. Será que a ideia não é esta aqui? Pode ser essa a ideia, mas por que não expressa e não deixa lá claro a nível da peça? Então, pode-se deixar claro a nível da petição inicial, fundamentando estas situações, se possível, junta o próprio contrato do honorário e a situação fica relativamente facilitada. Portanto, há aqui um internauta. Estamos a falar dos pressupostos básicos das peças em âmbito do processo civil. Está conosco o ilustre doutor Lázaro Binjola, ele que é juiz de direito da Sala do Cível do Tribunal de Comarca do Uís. Há aqui um internauta que diz, doutor Binjola, de que quais as maiores dificuldades que tem encontrado o doutor nas peças dos advogados? É uma pergunta muito extensiva. Eu acho que é mesmo também que eu já estava para fazer. Qual é a maior dificuldade que já notou o doutor nestes anos de magistratura? E principalmente que está a Sala do Cível. Qual é as maiores lacunas, não erros, né? Os maiores lapsos que o advogado comete, por exemplo, nessas peças? Gostaríamos mesmo ouvir o doutor a falar, né? Sim, sim. Eu vou responder. São vários. São vários. E alguns são compreensíveis, outros nem por isso. São lapsos que qualquer um na nossa vida também pode cometer. Aliás, nós, enquanto seres humanos, somos suscetíveis de podermos falhar. Então, em relação à questão colocada pelo internado, bom, por exemplo, um dos primeiros, quase que tem sido comum, é a questão da falta de pagamento dos prepagos iniciais. Os ilustres advogados algumas vezes dizem que precisam ser notificados para proceder ao pagamento dos prepagos iniciais. Mas esquece-se que decorre da lei que, apresentada a API, 5 dias depois tem sim de proceder ao pagamento dos prepagos. Quando não efetua o pagamento dos prepagos nesses 5 dias, vai ser sim notificado a partir do tribunal para proceder ao pagamento dos prepagos em dobro. O que, se não o fizer, a ação decai automaticamente por falta de pagamento dos prepagos iniciais. A outra situação tem a ver com a junção de determinados documentos essenciais. Por exemplo, numa ação de despejo, é importante que o advogado junte uma petição inicial o contrato de arrendamento. Numa ação, por exemplo, de restituição de posse, é necessário que a própria restituição propriamente dita, para que seja efetiva, é preciso que o próprio advogado venha elencar por que deixou de ter a posse, se houve, e aqui a questão pode se colocar à semelhança das providências cautelares, tende a justificar os 3 elementos. Não é? A questão da violência, do esbulho. Então, esses elementos, quando não forem bem descritos a nível da própria petição inicial, pode vir a comprometer o êxito. A outra situação é a falta de arrolamento de testemunhas. Para as providências cautelares, processo sumaríssimo, a lei elenca com a petição inicial deve arrolar automaticamente o rol de testemunhas. Quando não arrola e chega a fase de produção de prova, quem são as pessoas que poderão nos ser úteis para produzir a prova? Se não houver, por exemplo, um requerimento a solicitar, por exemplo, depoimentos de parte. Então, esses aspectos podem comprometer também o êxito da ação. A outra questão tem a ver com a estrutura da contestação. Sim. A própria estrutura da contestação. Temos notado algumas vezes
determinadas contestações que aparecem confusas. A própria técnica jurídica nos ensina que a contestação é contestação defesa por impugnação, por exceção e exceção dilatória e por exceção perentória. O que Sim, sim. aconselho? Aconselha-se começarmos pelas exceções e só depois avançarmos pela impugnação. Ou seja, primeiro temos de fazer a questão das exceções Processuais, né? Questões Sim. processuais. exceções dilatórias, Sim, sim. se houver exceções perentórias, Perentórias. e só depois fizermos a nossa contestação por impugnação. Mas, doutor, a falta de cumprimento dessa hierarquia pode beliscar no... Não, não pronto. belisca nenhuma, não Sim, sim. belisca, mas deixa uma nódoa para o advogado na perspectiva de que falta algum domínio em relação a este aspecto. Não belisca, não belisca. E a outra situação muito... que depois a própria contestação em si, quando estamos a falar sobre a impugnação, aqui impende a questão do artigo 490 do Código Civil, faz menção da impugnação especificada, o Sim, ônus da impugnação especificada. Ou seja, o advogado, quando estiver a contradizer a PI, deve atacar articulados por articulado, porque a defesa em bloco pode depois esquecer-se de um aspecto que lá mais adiante depois poderemos nos arrepender, o juiz vai entender como um acordo entre as partes. Ou seja, na altura do despacho saneador com especificação em questionário, o aspecto que não for contestado especificamente pode vir a ser incluso na especificação e não será mais objeto de produção de prova lá para frente. Então, são N aspectos que devemos ter em conta em relação a isto. Acho que, em síntese, como ainda existem várias questões, existem vários aspectos a serem tratados em relação a esse aspecto. O doutor falou muito bem sobre os preparos, né? E aqui muita gente perde-se. Tem um prazo sobre preparos. Nós sabemos, por exemplo, que tão logo se faça a interposição da ação, tem 5 dias, Sim. né, para pagar os preparos. Sim. E depois dos 5 dias, doutor, imaginemos que o camarada, pronto, o demandante fica incomodado e não tinha como chegar ao tribunal para pagar o preparo. Existe aquilo que nós chamamos, a própria lei denomina como justo impedimento. Sim, sim. Desde que venha justificar esse justo impedimento, se o tribunal entender que de facto colhe o argumento apresentado, acho que não há qualquer dificuldade. E aqui sim é onde se pede a sensibilidade do próprio juiz. Ou seja, por que dos 5 dias? Terminados os 5 dias, quando o processo for distribuído para a respectiva letra, o escrivão tem a obrigação de concluir o processo para o primeiro despacho já com a informação. Se apresentar um justo impedimento, um requerimento com justo impedimento, a questão que o doutor acabou de fazer, Sim, sim. referência do esteve doente, aqui compreende-se e o juiz depois pode exarar um despacho nos termos do artigo 266 do Código de Processo Civil, que é para tornar pronta a justiça, tem de remover os obstáculos, e então que pode depois exarar um despacho onde vai dar por sem efeito o despacho que mandou o pagamento em dobro, ou então que tenha até que chegue ao tribunal para que fique sem efeito e posteriormente avança apenas o valor inicial do próprio preparo inicial. Então, imaginemos que o cidadão ou então o advogado, aqui é mais mesmo para o advogado, que ele não pague os preparos ao longo dos 5 dias, ele tem mais quanto tempo para pagar, por exemplo, em dobro?
Tem mais 5 dias, mas, mais 5 dias. mas tem de ser notificado. O advogado tem de ser notificado. Não é só automático. Quando o escrivão conclusar o processo ao gabinete do juiz com a informação em que uma parte não procedeu ao pagamento do pré-pago inicial, o despacho do juiz não pode ser apenas a extinção por falta de pagamento do pré-pago, não. Tem de notificar a parte, no sentido de que tem 5 dias para proceder ao pagamento do pré-pago inicial em dobro. Olha, há aqui uma descoberta muito importante, e fica a dica. Nós estamos aqui habituados com uma coisa e o doutor aqui nos desperta de algo. Tem 5 dias, deu-se a entrada hoje, por exemplo, dia 16, tens a partir do dia 17, não a partir do dia 16, porque inicia a contar a partir do dia útil seguinte. Não é isso, doutor? Dia útil seguinte, não. Doutor. É já no mesmo dia? Começa já a contar? A partir não dia útil. Vamos supor que tenha sido notificado Esse é outro problema. na sexta-feira, sim. Sim, sim. Nos termos do artigo 144 do Código do Processo Civil, diz que os prazos são contínuos. Certo. Se for notificado na sexta-feira, começa a contar sábado, domingo, segunda, terça, até quarta-feira. Mas não é injusto, doutor. Sábado e domingo, assim, A lei vai me diz contar isso. A lei diz, nos termos do artigo 144 do Código do Processo Civil, os prazos são contínuos. Então, se for notificado na sexta, vai contar sábado, domingo, segunda, terça e quarta-feira termina o prazo. Agora, a própria lei também diz que se o prazo terminar num sábado, num domingo ou num feriado, conta para o dia útil seguinte. a seguir. Então, mas pronto. Então, aqui há uma coisa muito importante. Todos os dias, em regime e regra, conta-se. Conta-se. Porque é contínuo. Sim. Não é? Sim. Mas, exceto se o último dia em que podia terminar, imaginemos que podia terminar hoje, ou amanhã, hoje, sábado, dia 16, terminaria o prazo. Então, já podíamos não contar o dia de hoje, mas sim controlar o dia de segunda-feira. Pronto, aqui ficou a dica. Mas há uma coisa muito importante aqui, ilustres doutores, nossos internautas. Há aqui uma coisa muito importante. 5 dias, interpôs a ação, tem 5 dias seguintes para poder pagar preparos. Doutor, vou dar aqui um ponto e vírgula. Eu sou obrigado a ir lá solicitar os preparos. Eu tenho que ser notificado. Olha, vem pagar os preparos. É aqui onde existe um erro. É aqui. O artigo 127 do Código das Custas diz o seguinte. Permita-me que eu faça... Sim, doutor. Sim. O preparo inicial do autor ou requerente será feito nos 5 dias seguintes à apresentação do seu requerimento em juízo ou à distribuição, quando haja. O do réu ou requerido e do requerido, do recorrido do caso, que é alguém que o tribunal de quem nos 5, aqui estamos a falar em casos de recurso. Sim. Mas o primeiro aspecto é este. Para o preparo inicial, não há necessidade de uma notificação. Agora, para o pagamento do preparo inicial em dobro, aí sim, carece de uma notificação para dizer, olha, não pagou o preparo inicial normal, mas terá que pagá-lo em dobro e tem um prazo de 5 dias. Mas aqui, quando leva a peça, já está quase. Legalmente, você inicia já a contar. Já contar. Tem uns 5 dias para ir solicitar. Sim. Mas só que muitas vezes chegamos lá, mesmo passados os 10 dias, não há preparos. Sim, porque nós algumas vezes também pecamos. Doutor, existe a nível o próprio Código das Custas Judiciais, sobretudo com a atualização da Lei das Alçadas. Ela apresenta um quadro. E este quadro, esta tabela, já nos dá pista de quanto é que nós devemos pagar o preparo inicial. Sim. Algumas vezes nós nos escapamos disto. Então, apresenta um quadro. Qual é o valor da ação? A partir do valor da ação, vamos determinar Sim. a taxa de justiça, e essa taxa de justiça que vai ser repartida em 30, 30, 40.
Para Preparo preparos inicial, iniciais, preparo, intermédios ok, preparo e, subsequente e preparo para a e decisão. os prontos para a Sim, decisão, sim, que são os preparos finais. sim. Mas, doutor, pronto, é aqui que aqui muita gente foge. Então, imaginemos que eu vou lá hoje. Diz, eu quero saber se já tem um preparo. Não tem. Vou lá depois de 3 dias. Não tem. Vou lá depois de 6 dias. Não tem. Isso não é custos para o advogado. Quem É, paga, por exemplo, esses tal dos custos? Imaginemos que eu depois fico, se não me notificarem, também já não venho aqui. não, é simples, doutor. Para depois não, e nós tivemos um caso dessa natureza. Para não ficar a palavra do doutor contra a palavra do próprio, do oficial ou do colega que está a nível da Secretaria Judicial, é sempre aconselhável solicitar, se até for por escrito, melhor, para depois ter algum mecanismo, quando vier um despacho, por exemplo, a solicitar ao doutor que proceda ao pagamento em dobro, se o doutor fizer por escrito, tiver uma solicitação a fazer, a inquirir as guias e não receber, consegue contrapor a este pedido ou a este despacho que ordena um pagamento em dobro, por quanto o doutor esteve o não pagamento dos preparos iniciais não são imputados ao Ao doutor, doutor, mas mas sim sim ao à própria tribunal. instituição. Sim. Porque isso tem sido recorrente, doutor. Tem sido recorrente. Mas o que é que está na base, doutor? Aqui fugiu um pouquinho desse. O que é que está na base? Por que que pronto, pronto. Sim. Se o doutor tem a liberdade de não responder, Não, por mas que que demora muito não há, as não há, ações civis, doutor? não há qualquer problema em relação a isso. Doutor, Sim, sim. é simples, é simples. Se nós fizermos uma pequena história a nível da comarca do Ix, Sim, sim. antes de 2024, até mais ou menos setembro de 2024, só existia um único juiz a responder pelos processos civis. Um único juiz para o civil a nível provincial. Sim, a nível de todo, porque o tribunal, na altura, o Tribunal do Negais funcionava como uma sala de competência genérica, ou seja, uma extensão do Tribunal da Comarca sim, sim, do Ix. do Ix. Então, o que é que acontecia? Naquela altura, estava única e exclusivamente o Dr. Mário a responder pelos processos cíveis, laborais, contencioso, administrativo, fiscal, aduaneiro, então, comércio e propriedade intelectual e industrial. Um único juiz. E a nossa província judiciária do Ix, a cultura jurídica Era muito. é alta. A Agora. cultura jurídica é alta. Sim, sim, sim. E sim. a demanda processual também deriva desta cultura jurídica que é alta. Para um único juiz é impensável dar resposta satisfatória a todos os processos. Compreendo. Ficou-se relativamente mais tranquilo com a nossa chegada, só que de repente houve movimentação. O Dr. Mário foi retirado do CIVE Sim, sim. e Foi foi para o Negais, e nessa altura, em vez de um, somos apenas 2. Para o civil. Para o CIVE, apenas 2. E 2, não digo que não seja possível, mas tem sido feito um esforço gigantesco, quer da parte do Dr. Teca como da minha parte, no sentido de darmos vazão à maior parte dos processos. Pronto. Agora, temos um outro problema que deriva da falta do pessoal a nível das secretarias judiciais, porque, como sabe, a maior parte dos oficiais de justiça feita ao Tribunal da Comarca do Ix, com a abertura do Tribunal da Relação do Ix, Também sim, saíram cerca de 22 oficiais de justiça Epa. a nível da... E, para ter noção, a nível da letra C, que está distrita a mim, só são 2 funcionários. Só o escrivão E o oficial. Só. A nível da letra distrita ao Dr. Tecas, também contamos com 3 pessoas. E não é humanamente impossível. Não, é difícil. Então, difícil. estamos relativamente nessa altura acalentados com este concurso público que foi realizado.
provavelmente serão distritos mais alguns oficiais. Então, depois com uma formação, acho que as coisas poderão... Mas, doutor, há muita gente que quer ser magistrado. Profissionais mesmo de tirar o chapéu. Porque eu não entendo. Aqui tem um internauta que diz: por que não nos dão só também oportunidade? Aqui um internauta que diz isso, porque é muita gente que... E olha, dois juízes para aguentar uma província inteira, isso é impensável. É. Doutor tem escrito, tem feito algumas solicitações a nível administrativo, apesar que isso não é... Podíamos fazer essa questão às vezes da doutora Maria. Não, mas acho que não é problema. Pronto, Em relação sim. a esse aspecto, pode ter sido escrito, mas também acho que não tem grande necessidade de poder escrever, na medida em que o próprio Conselho Superior da Magistratura Judicial tem noção e sabe quantos juízes foram alocados para a província judiciária do ISE. Sim. Anualmente, trimestralmente, recebem relatório em relação à demanda processual. Obrigado, doutor. Ilustre doutor Aribamba, seja bem-vindo, doutor Aribamba. Muito obrigado pela sua presença aqui, grande doutor Aribamba. Queremos também transmitir aqui cumprimentos ao doutor Zombo Batista, nosso doutor Zombo Batista. Doutor Daniel Fernandes, abraço aqui. E eu estendo também abraços já mesmo do doutor Binjola, para todos os nossos internautas que não nos deixam mal. Há aqui uma questão muito importante que temos que esclarecer. Para todos que estão na nossa página do Kifuando Jurídico, devem viajar, né? Viajar de forma digital para a conta a nossa conta, para então acompanhar esta live. Começamos um pouquinho com alguns minutos em atraso e também estamos a dar algumas benesses de mais pelo menos 15 minutos. Doutor, como são os 15 minutos? Sim. Não sei, doutor, se podemos... Sim. Doutor disse que pode ser mais uns 10 minutos para compensarmos os minutos que nós atrasamos antes. Mas há aqui uma coisa muito importante, porque tem sido uma dor de cabeça. 5 dias para preparos iniciais, deve-se pagar. Foste e não foste atendido, ali sim, solicite ou faça por escrito que você foste e não foi atendido, para que depois não seja ali sujeito a culpa, né, de não ter pago nos 5 dias. Depois dos 5 dias, tens mais 5 dias para você fazer então o pagamento, mas já ao dobro. Mas ali há uma exceção, uma coisa muito importante. Você só vai pagar ao dobro se fores notificado. E se não fores ao ser notificado. Imaginemos que você foste 7 dias e não foste notificado. Nesses termos, doutor. Imaginemos que ele foi 7 dias e ninguém lhe notificou. Pode existir alguma falha a nível da secretaria e se for emitida, por exemplo, 5 dias não procedeu o pagamento dos preparos iniciais. E essa questão passou por lapso ao próprio escrivão e passaram uma guia correspondente ao preparo inicial propriamente dito. Se o juiz, ao fazer a recepção do processo depois de concluído, não der conta, aí sim passa. E então tem havido determinadas situações, mas o normal para um escrivão atento. Por isso é que, a nível do CACIF do tribunal, os processos estão organizados em função das fases. Sim. Isso também pode ser uma outra dimensão depois. Os processos depois de entrar, vai para no CACIF, na parte atendente aos prazos. Prazo de 5 dias para preparo inicial. Aguardou os 5 dias, não se procedeu ao preparo. Para o escrivão atento, o que é que tem de fazer? Vai fazer uma informação e conclui ao juiz. Vai dizer, por exemplo, tenho a honra de informar ao meritíssimo juiz que até a presente data o prazo de preparo inicial terminou, porém o ilustre mandatário da parte não procedeu ao pagamento, pelo que leva à consideração
do meritíssimo juiz. Conclusa o processo. Sim, sim. Com esta informação, o juiz vai ordenar que se notifique o ilustre mandatário da parte a fim de proceder o pagamento do preparo inicial em dobro. Pronto. Então tem que ser mesmo notificado. Aí sim. Deve ser notificado. Aqui sim tem de ser notificado. Mas os primeiros 5 dias Não é. não É de carece lei. de notificar. É de lei, decorre da lei. Portanto, pressupostos básicos das peças em processo civil é a temática de hoje. Está conosco o ilustre doutor Lázaro Benjola, ele que é juiz de direito da Sala do Cível do Tribunal de Comarca do Uís, uma pessoa tão idônea, tão profissional, com uma carreira muito bem acentuada, desde 2007. Desde 2007, doutor. Portanto, participem, mandem as vossas mensagens, apesar que estamos em últimos minutos, mas ainda temos aqui mais quase 10 minutos, ainda alguém pode enviar. Doutor Solferino, boa tarde, seja bem-vindo. Doutor Benjola agradece. Doutor Nogueira Andrei, muito boa tarde. Doutor Safu, nós chamamos assim por brincadeira. Doutor Safu, doutor Benjola agradece pelos seus cumprimentos. Doutor Edgar da Cruz, doutor Edgar, muito obrigado por nos dispensar do seu precioso tempo. Obrigado, e o doutor Benjola também agradece. Não é? Está aqui o doutor Benjola falar que agradece a sua presença. Doutor Álvaro Jorge, muito obrigado, mano. Sorte Leão, muito obrigado, doutor Sorte. Estamos a sentir a sua presença já nestes dias e agora está a fazer valer aqui a sua participação. Doutor Antônio Paulo Airosa, obrigado, doutor Paulo. Seja bem-vindo, doutor Paulo. Portanto, doutor, aqui, para todos que estão aqui a mandar algum feedback, nós agradecemos todos que estão aqui. Doutor Manuel Serafim, muito obrigado. Doutor Vander Luzani, Quito Caseza, Eduardo Afonso, doutor José Raimundo Antônio, doutor Nascimento. Prontos, tantos doutores, doutora Aquina de Oliveira, muito boa tarde. Olívia, doutora Olívia. Doutor Mendes Pedro, doutor Antônio Mayunda, muito boa tarde, doutor Antônio, seja bem-vindo. Doutor Aguel Wassulu Vala. Doutor, um chique coração do Salu Gonçalves ali em Luanda, ou se estiveres em Benguela. Aqui? Aguel. Sim, é o Aguel Wassulu Vala. Esse é juiz. Sim, é juiz, né? Sim. Doutor Aguel é... Sim. Doutor Aguel, meritíssimo juiz. É que ele é o nosso compatriota, esteve conosco já em várias edições do INED. Okay. Doutor Aguel, meritíssimo juiz Aguel, meu amigo, seja bem-vindo aqui. Vosso amigo João Mussamba, a agradecer. E o doutor Benjola igualmente, a dar aqui o sinal de agradecimento. Eterno delegado do doutor Benjola, doutor meritíssimo Aguel Wassulu Vala. Carestia. Pronto. Doutor Razão Pi, nosso advogado da Marvel, seja bem-vindo, doutor. Doutor Elmo Costa, doutor Nascimento de Castro, e tantos outros doutores, há aqui muitos doutores, muito obrigado, eu estou muito agradecido, não é? E o doutor Benjola igualmente, por esta audiência que os ilustres doutores nos dão hoje. Gostaríamos de ter muito tempo para abordar temas, doutor Benjola, pela sua humanização e espírito humano, acho que não será a última vez que cá estará, apesar que não estamos lhe tratando muito bem, né? Mas, doutor, a próxima vez vai ser bem tratado. Não se preocupe. Portanto, vamos sim aqui. Viva, doutor Pindi, Eduardo Pindi, viva, doutor, que fundo jurídico em primeiro lugar. A Casa do Direito, a casa em que se veicula o direito na sua plenitude, na sua verticalidade. O direito que constrói e não o direito que destrói. Aqui se transmite conhecimento prático, conhecimento sem rodeio, conhecimento vertical. E hoje temos aqui presente de uma ilustre personalidade que evita esse comentário, doutor Lázaro Benjola, nosso doutor.
meritíssimo juiz do Tribunal de Comarca do Uís. Portanto, para um despejo, você deve ter o contrato de arrendamento. Para Uma ação de reivindicação, para uma ação de reivindicação, deves ter, por exemplo, a escritura pública. deves ter a escritura pública. Sim. Para, por exemplo, temos mais um, a reivindicação de posse também arrendamento. Para pedires indemnização ou o ressarcimento sobre o pagamento de custas e outros, especialmente de honorários. Deves pôr o contrato de honorário e fundamentar o porquê que está a pedir. Portanto, não é só pedir, é preciso fundamentar e anexar a prova, né? O comprovativo que é o contrato de prestação de honorário. Doutor Binjola, estamos mesmo a caminhar nos últimos minutos, não é? Eu queria, já estou vendo aqui, estou a dar aos minutos, o meu chefe, Bilardo Macuiza, está toda hora a me falar, por favor, mas pronto, eu estou alegre porque já nem quero ir, quero ficar aqui com o doutor. Quem é que fica com um juiz aqui a conversar, a te esclarecer tudo? São mesmo que fã do jurídico, são mesmo os internautas do que fã do jurídico, para terem uma aula grátis. Isto daria um bom dinheiro, doutor. Doutor, aqui nós devemos pensar em dar uma formação. Acho que nós já devemos começar a pensar no dinheiro, essa coisa de partilhar só assim. Pronto, mas é uma forma de brincadeira. É claro que o que foi no jurídico foi mesmo construído, foi mesmo criado para passarmos os conhecimentos de forma grátis e que esteja à disposição de todos. Doutor David Ailírio, muito obrigado, doutor. Nunca mais o vi. Seja bem-vindo, doutor. Portanto, doutor, tem mais algumas coisas no fim e o doutor tem sempre. O que pode mais nos abrilhantar aqui sobre essas questões dos pressupostos? Bom, acho que finalmente há dois pontos principais. O primeiro prende-se com as possíveis reações que o advogado pode ter a quando de ter sido notificado do despacho saneador com especificação inquestionável. Sim. Algumas vezes há reclamações, mas nos termos da própria lei, as reclamações têm pressupostos básicos, que é a deficiência do questionário e a especificação, o excesso, a complexidade ou a obscuridade. São esses aspectos que têm de ser levados ou que têm de ser tidos em conta quando tivermos que fazer uma reclamação sobre o despacho saneador com especificação inquestionável. Porque algumas vezes recebemos determinadas reclamações, mas não tem nada a ver com estes quatro aspectos que são requisitos necessários para que se possa reclamar do questionário, do despacho saneador com especificação inquestionável. O último aspecto prende-se com, já falamos, mas é sempre bom que se faça atenção, prende-se com a questão do arrolamento das testemunhas nos termos do artigo 512. É certo, doutor. Uma vez notificado para a produção de prova, o ilustre mandatário judiciário tem de fazer, se não o fez a nível da PI, não é? Então terá que fazê-lo nesta fase para que estas testemunhas sejam objeto de inquirição no ato do julgamento para a produção de prova em relação aos quesitos constantes da sim, doutor. Este é um problema até para nós, pronto, falo em primeira mão. Sim. Qual é o momento exato? Se eu não juntar testemunhas na PI, né? Se não anexar, eu tenho que juntar tão logo receber a notificação do despacho saneador? Não. Como? Primeiro, como é que é, doutor? Temos de ter atenção seguinte. Para determinar a natureza dos processos, o rol de testemunha tem de ser apresentado inicialmente com a PI. Estamos a falar, por exemplo, das providências cautelares ou dos incidentes. Estamos a falar, por exemplo, dos processos
sumaríssimos. Sim, sim. Aqui temos de apresentar já com a PI. Nas outras naturezas, podemos sim apresentar o rol de testemunho quando terminado o período depois que for notificado da abertura da instrução. Sim, Ou sim, seja, sim, sim. nos termos do artigo 512, o número 1 diz que notificada a parte do despacho que decide as reclamações, depois de notificar, se não houver recurso, e porque aqui o despacho sanador Pode dar, transita em sim, julgado, sim, sim. se não houver recurso em relação ao despacho que respondeu às reclamações, então aqui a parte é notificada para juntar o rol de testemunho ou requerer outros meios de prova. Doutor, não pode se juntar o rol de testemunhas no dia mesmo? Será que não é uma exceção? Eu no dia da própria conferência, acho que é a conferência em si, Do julgamento. não posso apresentar o rol de testemunha. A questão seria diferente. Sim, sim. Por sim, que que tem de apresentar no dia de julgamento E não se apresentou? foi devidamente notificado para apresentá-lo antes disto? Não tinha, doutor, Porque não tinha. não é possível, doutor. Não é? E depois, quem deve notificar as testemunhas é o tribunal. Isso é importante. Sim, Só sim, em situações em que, e algumas vezes aqui o tribunal encontra dificuldade porque indica-se o rol de testemunhas, mas não se fala alguns detalhes para que o tribunal consiga notificá-lo devidamente. Então aqui, algumas vezes recorre-se ao advogado que arrolou essas testemunhas no sentido de ajudar o tribunal a trazer as testemunhas. Agora, em relação à indicação, as testemunhas arroladas podem ser substituídas, aí sim, podem ser substituídas no dia da audiência. Vamos supor que tenha havido sim. alguma situação que impediu com que ele estivesse ali e acha-se Quer substituir com um pode, outro. por Pode, intermédio naquele- do requerimento, pode. Na fase das questões prévias, pode apresentar estas situações sem dificuldades, pode ser ouvido. Portanto, pode-se apresentar no dia da audiência a título de substituição de um que faltou por um ou outro motivo, pode juntar, sim, sob substituição, um outro ou uma outra testemunha. Doutor Aribamba, parabéns ao convidado, grande e pequeno doutor Binjola. Está chamando pequeno doutor Binjola? Doutor Binjola é grande. Aprendemos muito pelos ensinamentos junto da sala dos crimes. Sim. Aqui está a falar dos crimes, doutor Aribamba. Talvez a nível do... Sim, sim. O doutor Aribamba pronto, acho que o doutor conhece, é assíduo internauta nosso, temos-lhe muita venha, doutor. Cumprimentos a Luanda, doutor Aribamba. Doutor Mafuaça, seja bem-vindo, apesar já no fim, doutor. Doutor Raimundo Pedro, seja bem-vindo, doutor. Doutor Binjola, Sim. o que achas dos advogados canuís? Como é que achas em questões... o doutor já disse que aqui no INS isso soou muito bem. Aqui no INS o nível de cultura jurídica é muito elevado. Aqui não brincam. Doutor, o nível dos nossos colegas, os advogados em si, daquilo que o doutor já viu nesse tempo que está cá prestigiando-nos com a vossa presença aqui no INS, como é que acha os advogados cá na província do Luís? Doutor, Sim, sim. não sou a pessoa indicada para Não, daquilo que tem sido aberto. Sim. ajuizar os ilustres, os nossos causídicos a nível da província do Luís, mas em termos gerais, acho que nós estamos bem servidos. Muito bom. Estamos bem servidos. O que precisamos é, de tempo em tempo, irmos nos aperfeiçoando, ou seja, a nossa profissão em si é um interno aprendizado. Sim, doutor. Então, cada um de nós tem de tempo em tempo fazer um exame de consciência na perspectiva de perceber para aquela área onde eu preciso aprimorar mais
E, aliás, a formação não termina com a recepção do diploma. O mercado é exigente e é a partir dali onde começa a verdadeira licenciatura, o verdadeiro mestrado ou o verdadeiro doutoramento. Então, temos de, quer os ilustres advogados, como os magistrados a todos os títulos, estamos bem servidos. Precisamos de melhorar em determinados aspectos que não são tão relevantes, mas, em termos gerais, estamos bem servidos com os nossos advogados a nível da província do Luís. Doutor, últimas palavras para os internautas, alguns não são advogados, boa parte, bem, apesar que 90% são advogados, graças a Deus todos estão aqui, temos mais de 102 intervenções e eu estou a ver aqui, maior parte deles são advogados. Isso é muito bom. Isso é muito bom. O que é que pode falar como últimas palavras para esse nosso Kifuando e para os internautas ali em casa? Bom, ao Kifuando, agradecer o convite e parabenizar a iniciativa desta sentada jurídica. Aos nossos internautas, agradecer o tempo disponibilizado por esta plataforma para poder interagir com o programa, com o projeto e dizer que se algum dos aspectos tratados aqui não terá sido bem compreendido, estamos disponíveis para qualquer contacto e em qualquer sítio onde nós podemos nos encontrar, podemos tratar sem cerimônias, sem protocolos. E acho que a nossa vida nos ensina a não termos muitos protocolos, porque os protocolos impedem determinados. Sim. Então, estamos abertos para também aprendermos, estamos abertos para podermos partilhar um pouco o que se tem e bem-aja a todos. Muito obrigado. Ilustre e meritíssimo juiz Dr. Binjola, muito obrigado. Nós estamos efusivamente agradecidos. Doutor, acho que Deus devia nos dar a possibilidade de mostrar o que temos dentro e para dizer que temos-lhe muito apreço. Pouco tempo, mas o doutor ganhou o afeto dessa classe de advogados canoís pela vossa humildade e também, acima de tudo, pela vossa profissionalização. Até porque não é pouco tempo, né? Sim, magistratura há pouco tempo, mas a nível judiciário, desde 2007. A todos que nos acompanharam, também muito obrigado. Continuem a partilhar as vossas questões para juntos com o Dr. Binjola depois fazermos chegar. O Dr. Binjola já mostrou-se aqui disponível, sempre aqui, respeitando a agenda do Dr. Binjola. Todos ali onde puderem questionar para poder fazer troca de conhecimento. O Dr. Binjola foi muito feliz quando disse ninguém ostenta todo o conhecimento. Não é? É claro que nós somos criança todos os dias. Aprendemos hoje, aprendemos amanhã e assim até o último dia aqui enquanto vivos. Portanto, agradeço a todos que nos prestigiaram com a vossa presença. Xaleno, Kiambote, Mungu, tudo vir. Tchau, tchau. Bye, bye. Binjola. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Sim. Eu que agradeço. Obrigado. Estamos juntos. Agradeço, meu doutor. Epa, estávamos muito errados. Bem-vindo ao som do direito em movimento. Mais altas. Kifuando Tivemos jurídico. 98 de agora temos. O doutor Binjola bateu, não ligaram, João. O Binjola vai bater Aqui a lei ganha vida, a norma ganha E essa, voz. doutor, essa é a primeira live em direto. Isso para ver. As Na outras que prática, o tivemos, as tribunal, outras 3 explicamos para todos foram nós.